O homem moderno conquistou quase tudo: velocidade, tecnologia, conforto, autonomia, prazer instantâneo, informação infinita. E ainda assim, nunca estivemos tão ansiosos, tão cansados, tão dispersos, tão vazios. A geração mais conectada da história talvez seja também a mais solitária. E isso nos obriga a fazer uma pergunta desconfortável: como chegamos aqui? Quando observamos a Europa medieval, vemos algo que hoje parece quase impossível imaginar. Uma civilização inteira organizada a partir de uma visão comum de realidade. Não perfeita, não sem conflitos, mas coerente. Deus no centro, o mundo inteligível, a vida orientada para um fim, o homem dotado de dignidade. 8 séculos se passaram e agora, em 2026, somos obrigados a perguntar: como uma civilização que possuía ordem, sentido e pertencimento terminou mergulhada numa crise tão profunda de identidade? E por que justamente agora notamos que a igreja continua a falar exatamente sobre aquilo que o mundo moderno perdeu? Esse episódio não é sobre nostalgia medieval, não é arqueologia, é diagnóstico, discernimento para reagir. Porque talvez o verdadeiro problema do século XXI não seja econômico, político ou tecnológico, é espiritual. Talvez o homem moderno tenha ficado livre e vazio. Durante séculos, a Europa viveu sobre uma convicção radical. A realidade fazia sentido. Isso ordenou toda uma civilização, porque uma sociedade inteira começa a se organizar de forma diferente quando acredita que o universo não é caos, mas cosmos. A igreja medieval não era apenas uma instituição religiosa, ela era a estrutura simbólica da civilização. Ela moldava a educação, a arte, o direito, a política, a arquitetura, a moral, a ideia de pessoa humana. As primeiras universidades nasceram nesse ambiente: Paris, Bolonha, Oxford. Não como fábrica de diplomas, mas como comunidades de busca pela verdade. E talvez aqui esteja algo que esquecemos completamente. O Ocidente nasceu da convicção de que a verdade existe. São Tomás de Aquino compreendeu isso de maneira extraordinária. A razão humana não precisava destruir a fé. Ela podia elevar-se através dela. O mundo era inteligível. A criação possuía ordem. A moral não era invenção arbitrária. A verdade não dependia do humor da época. Essa visão produziu algo decisivo. O homem medieval não precisava inventar o próprio sentido. Ele o recebia. Sua identidade não era construída pelo consumo, nem pela performance, nem por curtidas, nem por algoritmos. Ele sabia de onde vinha, sabia a que pertencia, sabia para onde caminhava. Hoje, isso parece distante, mas talvez essa realidade demonstra o porquê continuamos fascinados pelas catedrais. Porque elas foram construídas por pessoas que acreditavam que o céu era real. A modernidade nasceu prometendo liberdade e, em muitos aspectos, cumpriu essa promessa. O homem moderno se libertou de estruturas rígidas, conquistou direitos, expandiu a ciência, dominou a técnica, aumentou a expectativa de vida, transformou o mundo. Mas
toda libertação possui um preço oculto. Pouco a pouco, o Ocidente começou a deslocar Deus do centro. E quando isso aconteceu, o homem passou a ocupar esse lugar. A razão tornou-se autônoma, a verdade tornou-se relativa. A liberdade começou a ser entendida como ausência de limites. O problema é que o homem foi feito para adorar alguma coisa. E quando deixa de adorar Deus, passa a adorar a si mesmo. A modernidade trocou a pergunta: qual é o sentido da vida? Pela pergunta: o que funciona? Tudo passou a ser calculado em eficiência, produtividade e desempenho. O homem moderno conquistou o poder sobre o mundo, mas perdeu a capacidade de responder por que existe. E talvez seja exatamente por isso que nossa geração vive cercada de distrações, porque o silêncio se tornou insuportável. Temos entretenimento infinito, mas não conseguimos repousar. Temos liberdade sexual, mas relações cada vez mais frágeis. Temos hiperconectividade, mas uma epidemia de solidão. Temos mais conforto e menos sentido. A Europa expulsou Deus do centro e depois descobriu que não havia nada forte o suficiente para ocupar o seu lugar. No século XXI, a crise se tornou ainda mais profunda, porque agora não estamos perdendo apenas tradições, estamos perdendo a própria ideia de natureza humana. O homem contemporâneo já não se vê como criatura, ele se vê como projeto. Tudo se tornou reinvenção permanente. Identidade, corpo, família, sexo, comunidade, pertencimento. Nada parece estável. E no começo isso parece liberdade, mas existe algo extremamente pesado em precisar inventar a si mesmo todos os dias. O homem contemporâneo carrega sozinho o peso de construir quem é, o que vale, o que deseja e por que deveria continuar vivendo. Isso é insuportável. Talvez por isso exista tanto cansaço psicológico no nosso tempo. Porque uma sociedade que transforma a identidade em escolha permanente condena o homem à instabilidade constante. O mundo prometeu: você pode ser qualquer coisa, mas esqueceu de responder: e depois? Você não foi criado para viver sem raízes. Você não foi criado para existir sem pertencimento. Você não foi criado para carregar sozinho o peso do próprio significado. Entre os séculos XI e XIII, a Igreja não apenas pregou uma cosmovisão, ela a transformou em cultura. A Igreja foi o grande elemento unificador de sentido da Europa. Ela disciplinou o pensamento, estruturou o saber, inspirou a arte, organizou a vida social em torno do bem comum. As universidades nasceram nesse ambiente. A escolástica amadureceu ali. A teologia aprendeu a dialogar com a filosofia. O direito se refinou. A arte sacra educou sentidos para a transcendência. Tudo isso partia de uma convicção profunda. A realidade é inteligível. O mundo não é um acidente sem forma. O universo não é um caos mudo. A criação tem ordem. E essa ordem pode ser lida. Tomás de Aquino entendeu isso com uma clareza monumental. A razão humana, longe de ser inimiga da fé, é capaz de perceber a inteligibilidade do ser. E quando o homem compreende
que o real tem forma, ele começa também a ordenar sua própria vida. É por isso que a crise contemporânea é tão grave, porque ela não é apenas moral. Ela é uma crise do próprio ser. Ela não é só de comportamento, é de existência. Ela atinge o fundamento da percepção de realidade. Hoje, o catolicismo vive um deslocamento histórico. Na Europa, muitas catedrais ficaram belas, mas silenciosas. Algumas viraram museus. Outras continuam de pé, mas já não reúnem o povo com a mesma força de antes. Na África, ao contrário, a fé pulsa com vigor. As igrejas estão cheias, as comunidades são vivas. A liturgia é celebrada como encontro real. A vocação sacerdotal ainda floresce. A juventude ainda olha para o altar com esperança. Aqui está um dos contrastes mais fortes do nosso século. A Europa guardou pedras, a África edifica sua fé com pedras vivas. A Europa preservou monumentos, a África preserva o fogo. A Europa, muitas vezes, transformou memória em patrimônio. A África transforma fé em presença. Não se trata de idealizar um continente e condenar o outro. Não é isso. Trata-se de perceber um sinal da história. Quando a civilização se separa de seu centro espiritual, ela pode ficar rica em forma e pobre em alma. Quando a fé sobrevive, mesmo em condições difíceis, ela continua gerando comunidade, esperança e futuro. E isso explica por que o catolicismo do século XXI já não pode ser lido apenas a partir do eixo europeu. Ele se tornou mais universal, mais periférico, mais missionário, mais vivo onde há sofrimento, juventude e sede de transcendência. E é exatamente aqui que algo surpreendente começa a acontecer. Enquanto o Ocidente mergulha em fadiga espiritual, partes do mundo consideradas periféricas começam a recuperar aquilo que a Europa perdeu. A África se tornou um dos grandes centros vivos do catolicismo. A juventude, a vocações, a comunidade, a transcendência. Enquanto igrejas europeias se tornam museus silenciosos. Comunidades africanas ainda cantam como quem acredita que o céu existe. E é exatamente isso que o magistério da igreja quer que percebamos. O problema do homem moderno não é apenas político, é ontológico. Ele perdeu o sentido do ser. Por isso, o Papa Leão XIV insiste tanto em comunhão, eucaristia, beleza, adoração, verdade objetiva, dignidade humana. Não como nostalgia, mas como resposta ao vazio. A Igreja sabe de algo que a cultura contemporânea ainda tenta negar. O homem não consegue sobreviver indefinidamente sem transcendência. Mas a Igreja não responde apenas com diagnósticos, ela responde com presença. E aqui está uma chave decisiva para entender o magistério atual. No Líbano, em meio à crise da guerra e conflitos ideológicos, a videoconferência do Papa Leão XIV com os padres que atuam naquele território não foi um gesto protocolar. Foi uma palavra de sustentação. Foi proximidade real com homens feridos pela instabilidade, pela precariedade e pelo peso de permanecer fiel em terra difícil. A mensagem é clara: vocês não estão abandonados.
Sua fidelidade tem valor, sua resistência importa, sua dor não é invisível. Essa é a forma de pastoral que não romantiza o sofrimento. Ela o reconhece e o atravessa com esperança. No Brasil, a proximidade com o episcopado em Aparecida também revela outra dimensão do mesmo magistério: escuta, comunhão e discernimento partilhado. A Igreja na América Latina vive desafios próprios: urbanização caótica, pluralismo religioso, enfraquecimento comunitário, cansaço pastoral. Mas vive também uma força particular: fé popular, criatividade missionária, juventude, sensibilidade para a presença de Deus no cotidiano. O Papa, ao dialogar com os bispos brasileiros, reconhece isso. Não fala de longe, fala com, fala dentro, fala a partir da comunhão. E a próxima viagem missionária à Espanha aponta exatamente para o coração da crise europeia: secularização, desorientação antropológica, perda de esperança e necessidade de novos paradigmas evangelizadores. A Espanha é símbolo, foi terra de expansão da fé, foi matriz de cristandade e hoje vive o drama da exaustão espiritual. A viagem papal não quer apenas lembrar um passado glorioso, quer reacender a pergunta pelo futuro. Quer reevangelizar um continente cansado, quer recolocar a Eucaristia no centro, quer renovar a esperança cristã. Quer dizer, com força, que a Europa não está condenada à secura espiritual. Pois, como vimos, a grande promessa moderna era simples: seremos livres quando não dependemos mais de Deus. Mas existe uma pergunta decisiva: o que acontece quando a liberdade perde qualquer direção? Sem verdade objetiva, a liberdade vira impulso. Sem bem comum, a sociedade vira disputa. Sem transcendência, a vida vira administração de desejos. E talvez seja essa a tragédia silenciosa do século XXI. Não sabemos mais para que viver. Civilizações não morrem primeiro pela pobreza, nem pela guerra. Morrem quando deixam de acreditar que a existência possui significado. Talvez seja por isso que tanta gente hoje sente nostalgia de algo que nunca viveu. Uma nostalgia de ordem, de permanência, de verdade, de pertencimento. Não porque a Idade Média fosse perfeita, mas porque existia um centro. O homem moderno conquistou autonomia, mas perdeu repouso. Conquistou poder, mas perdeu orientação. Conquistou liberdade, mas perdeu sentido. E talvez a grande pergunta do nosso tempo seja esta: ainda somos capazes de reconhecer a verdade antes que o vazio se torne permanente? Porque no fim, o homem não vive apenas de escolhas, vive de significado. E talvez a missão mais urgente da igreja hoje seja justamente esta: lembrar ao homem contemporâneo que ele não é acidente, que sua vida possui dignidade, que o universo não é absurdo e que ainda existe uma casa para a alma. Agora chegamos ao ponto mais duro. Por que é tão difícil ouvir essa resposta? Porque ela exige que o homem abandone a fantasia de autossuficiência. Porque ela desmonta a ilusão de que a liberdade é fazer qualquer coisa. Porque ela confronta o culto da autonomia absoluta. Porque ela nos obriga a admitir que não somos de nós mesmos. E isso dói.
Dói porque o mundo moderno nos treinou para pensar que dependência é fraqueza. Mas, na verdade, ser recebido é uma forma mais alta de liberdade do que ser fabricado. A criatura não precisa carregar o peso impossível de inventar sua própria origem. Ela precisa acolher a verdade da sua origem. E essa é a diferença entre exaustão e repouso, entre ansiedade e paz, entre vazio e sentido. Por isso a igreja insiste, mesmo quando o mundo a escuta com resistência. A vida humana só se compreende à luz de uma ordem maior. Creia, você não é um acidente, você não é só desejo, você não é só consumo, você não é só imagem. Você é chamado a, nele, em Cristo, viver ajudado pela graça, mover-se através de escolhas pautadas na tradição viva da igreja e existir, ou seja, trazer à realidade as promessas de Deus para sua vida. Talvez o século XXI precise de um diagnóstico mais profundo. O colapso que vivemos não é técnico, econômico ou político, embora esses sistemas também tremam. O que faliu, antes de tudo, foi o eixo espiritual. Uma civilização não cai por golpe externo, ela se dissolve pelo vácuo de sentido. Quando a alma perde sua bússola, a cultura perde sua forma. E no fim, o que sobra é apenas a ruína do próprio homem. A Igreja Católica, com todas as suas feridas e limitações, continua sendo uma das poucas instituições que ainda ousam dizer sem medo: sem verdade, a liberdade vira desorientação. Sem comunhão, a pessoa vira ilha. Sem Deus, a civilização vira ruína elegante. Este não é apenas um diagnóstico, é um chamado à reconstrução. É a esperança que se recusa a morrer sob o cinismo moderno. Vemos uma fé pulsante que desafia fronteiras, da resiliência espiritual na África ao clamor por comunhão dos sacerdotes do Líbano e América Latina. É o fôlego de uma missão que atravessa as ruínas de uma Europa exausta para proclamar que a verdade não envelhece, ela transfigura. A pergunta final é o veredito da nossa geração. Deixaremos um monumento ao conforto sem alma ou uma civilização que teve a coragem de reencontrar seu centro? Porque talvez seja exatamente assim que começa a reconstrução. Quando alguém, em meio ao ruído, volta a escutar a verdade. Escreva nos comentários. Você entende que é assim que começa a reconstrução? Curta o vídeo, compartilhe este episódio e acompanhe o canal Alegria que Permanece. Até o próximo encontro.